Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, pessoal. Um recap um pouco mais breve, tá? Amanhã, né, a gente vai ter, amanhã ou domingo, a gente vai ter o vídeo, né, privado ali para a galera, né, que é colaboradora ali do canal, né, que apoia o canal. E também, né, para os assinantes ali, eu acabo mandando o link ali para eles ali no privado. Então amanhã a gente faz o recap completo ali, para sexta-feira hoje já. E aí a gente faz um recap mais completo ali do diário, né, semanal, e aí a gente conversa um pouco mais, beleza? Então esse vai ser um pouco mais breve, mas para a gente conversar um pouco sobre o dia de hoje. Então, aqui só retomando, né, eu coloquei ali finalmente gap de média. Finalmente, né, pessoal, a gente tem aqui, ó, depois dessa longa tendência, a gente tem aqui, ó, o gap de média aqui nos 60 minutos, tá? Então, agora, né, a gente sai de uma tendência de baixa para uma possibilidade de lateralidade ou reversão. Gap de média não é um setup imediato, né, conforme a gente já trabalhou. Para a galera que é mais antiga, né, ela recebeu aquelas páginas ali que a gente trabalhou, né, que é do livro, né, que é a parte realmente onde o Brooks trabalha, né, o texto de gap de média. E né, nem sempre é um setup imediato. Muitas vezes, né, você vai ter que administrar, gerenciar ele ali ou buscar, né, razões para estar vendendo de maneira um pouco mais clara. Só um ponto, né, aqui para o dia de hoje, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e um ponto que eu vou trabalhar com vocês no futuro, né, na parte de mentoria, que vai ser, né, a outside bar, tá? Então hoje a gente teve mais uma vez ali essa outside bar, né, ela engloba essas três barras, tá? Quando eu for falar de outside bar com vocês, né, não vai ser uma página só, porque o Brooks, quando ele vai falar sobre outside bar, ele usa os exemplos, né, que são aquelas imagens com os textos. E aí dentro dos textos ele traz as explicações. Para a galera que está lendo o livro em português, né, ele vai estar escrito barra externa. Então, é uma barra interessante porque o que ele traz de aprendizado, da parte de psicologia, do que ela significa a depender do contexto e localização, né, acaba sendo bem interessante. Muitas vezes ela é uma barra de sinal, outras vezes ela é só uma barra de lateralidade. Então, isso depende bastante do contexto. Por isso que a gente vai ter que abordar ela em várias páginas do livro para a gente ver as diferenças, tá, dessa movimentação. Essa parte vai ficar para a mentoria gradual ali. Então, aqui a gente teve um outside, né? Aqui no 15 minutos, né, pessoal? Foi uma das razões também, né, do meu ingresso na terceira barra dos 5 minutos. Olha esse fechamento aqui, ó. Essa aqui também é uma outside. Para a galera, né, que estava acreditando que o gap de baixa ia levar uma tendência de baixa, por exemplo, desde a abertura, eles acabam ficando presos nessa movimentação, né? Então, ela acaba prendendo vendidos aqui. Quando a gente tem vendidos presos, acaba sendo interessante porque o stop desses vendidos é uma compra e isso dá combustível, né, para o mercado continuar uma movimentação de alta. Além disso daqui, você não teve só uma única barra de alta no 15, você teve duas, né? Então você tem um impulso de alta de duas barras, né? Algo que o Brooks fala que muitas vezes quando você tem boas movimentações, você tem pelo menos uma segunda perna, tá? A partir desse impulso. Só não é interessante quando você só tem uma única barra, né? A barra seguinte reverte ou fecha com uma barra aqui negativa. E aí isso daqui seria bem complicado, né, para você administrar, tá? Então, aqui no 15 minutos, outro ponto, né? Aqui não tivemos gap de média ainda, tá, pessoal? Então, gap de média aqui ainda vai ser um setup de compra. Aqui no 15 minutos, né, se você observa, desde que o preço chega acima da média móvel de 20, aqui você teve 22 fechamentos, né? Então 22 fechamentos acima da média móvel de 20. Vendidos não conseguiram, né, o gap de média aqui. Quando vendidos não conseguem gap de média, geralmente é porque os comprados estão ansiosos, né, para participar dessa movimentação. Teve um bom impulso de alta, né, para quem não conseguiu participar de maneira alguma disso daqui, isso daqui acaba sendo uma oportunidade de pullback, né? Muitas vezes é lido como pullback, tá? Então, agora a gente vem aqui para os 5 minutos e a gente trabalha um pouco mais o dia de hoje. O dia de hoje, né, pessoal, ele foi bem encaixado dentro da leitura do dia de ontem, né, onde a gente apontou aquelas regiões de suporte, de troca de polaridade, de H1, a possibilidade de uma H2 do diário, né, que inclusive foi o ponto final ali da minha saída, dentro daquela leitura que a gente trouxe no dia de ontem, né. Então aqui, né, dentro do dia de hoje, a gente teve um gap de baixa. Gap de baixa, no geral, nos leva à ideia de interesse vendedor. A gente já havia conversado, né, sobre esses alvos aqui, ó, e o mercado já abriu em cima, né, desse segundo alvo, já abriu dando esse segundo alvo desse pequeno pivôzinho. E aí ele encontra compradores, né, dispostos a comprar essa barra por quase toda ela. A barra seguinte, né, acaba sendo uma barra interna, né, então aqui deixou a possibilidade de lateralidade, então ainda não tinha, né, uma boa entrada, está na barra 2. Por quê? Porque eu tenho uma barra sobreposta e barra sobreposta no geral não é uma boa barra, né, para a gente estar ingressando. A barra 3 foi uma excelente barra de alta e aqui foi o fechamento da barra do 15. No 15 foi uma grande outside bar. Então a gente tem aquela possibilidade de ter vendidos presos. Então a minha compra foi feita aqui, né? Depois, né, a quarta barra do dia deixa o mercado no modo sempre comprado. Eu tenho um micro canal, tenho uma L1. Acabei adicionando posição aqui nessa L1 e saindo
parcial, né, que eu acabei de adicionar, de um pouco dessa mão aqui, né, aqui, né, já na nova máxima. Por quê? Porque já estava um pouco mais pesado, né, do que eu gostaria. E aí, o mercado apontou aqui pra gente, né, pessoal, um padrão que a gente já conversou várias vezes. Quando a gente tem um impulso de alta, a gente trabalha aqui um impulso de alta, ele vai migrar, né, para um canal, né? Normalmente um canal de alta, às vezes um canal amplo, às vezes um canal estreito. Na maioria das vezes que é impulso, primeiro ele vai, né, para canal estreito de alta e depois ele acaba migrando para um canal amplo, às vezes um canal amplo que muitas vezes se parece com uma lateralidade, às vezes só a lateralidade, tá? Mas a gente trabalha dentro dessa ideia, a gente trabalha dentro da ideia de impulso e canal. E aí aqui o mercado, né, acabou deixando um padrão, né, bem interessante, que acabou sendo, né, é, uma bandeira, né? Uma bandeira de alta em forma de cunha. Então aqui você tem, né, uma bandeira de alta em forma de cunha. Isso daqui também a gente apresentou lá no minuto, né, onde fica bem mais visível. No minuto foi uma bandeira de alta com fundo duplo, inclusive. Né? Se vocês derem uma olhada lá, vocês vão observar que aqui foi uma bandeira de alta com fundo duplo. Né? E depois disso daqui, uma excelente movimentação de alta. Aqui também era região de troca de polaridade, né, pessoal? Tanto desse topo quanto desse outro topo. Então vejam quantos fatores, né, tinha aqui em cima dessa região de proteção, além de a MM200 também e a MM50. Então tinha aqui algumas razões, né, para não encerrar esse trade, né? Então acabamos aqui continuando observando esse trade. Então aqui, quando ele finalmente conseguiu, né, um fechamento fora, né, dessa movimentação de barra sobreposta, né, porque aqui alguns fechamentos foram positivos, mas fecha com barra sobreposta, né, não acaba tendo uma boa continuidade. Aqui a gente teve um primeiro fechamento, né, de barra sobreposta, fora, né, de barra sobreposta. E aqui você teve alguns gatilhos, né, alguns pontos de entrada. Então aqui, né, a partir daqui o mercado rompe, né? Aqui você também poderia trabalhar essa outra projeção. A primeira projeção que a gente estava trabalhando, né, no dia de hoje foi essa daqui, ó. Essa daqui porque ela é a mais próxima, tá? Aí aqui já era primeiro alvo, certo? Aqui, né, já era segundo alvo. Aqui já foi o terceiro alvo, certo? Aqui, né, bem nesse topo aqui, ó, você tinha, né, a nossa marcação da H2, que era a ideia, né, uma das ideias que a gente conversou dentro dos estudos pela manhã ali com os assinantes. E aí, né, o mercado nos levou, né, até essa possibilidade. Então aqui eu acabei fazendo uma parcial no segundo alvo, tá, dessa movimentação, que foi aqui, né, só explicando ali os trades de hoje, né. O trade de hoje, né, porque foi só um trade com uma adição, então acabei fazendo uma, uma segunda parcial aqui, né. Aqui no terceiro alvo, eu acabei fazendo uma outra parcial, tá? E deixei a saída, né, para ficar aqui na H2, né? Porque tinha, né, a expectativa de que os comprados precisam fazer uma H2 para pelo menos, né, gerar uma lateralidade nessa região de fundo para que eles consigam algum tipo de retomada. Já que no vídeo de ontem a gente apontou várias possibilidades de suporte nessa região e de ponto, né, para encontrar compradores. Além disso daqui, né, pessoal, a gente viu ainda um outro trade hoje. Né? Aqui você tem, ó, primeiro alvo, aqui você tem segundo alvo, e aqui você tem um terceiro alvo, né, que ainda era uma possibilidade. O que a gente conversou aqui, né, aqui ainda no dia de hoje? Aqui você teve, né, uma L1 implícita, né, aqui você tem uma L1 aqui que o Brooks, né, acaba chamando de sintética, né? Por quê? Porque você sabe que tem uma correção, essa barra ela é negativa. Eu tenho, ó, micro canal, certo? Todos os fechamentos rompendo máximas, né? Não tem gap em todos eles, não é um de excelência, né? Mas deixou gap nessa última aqui. E aí eu tenho essa barra negativa. Essa barra negativa, né, é uma L1 sintética, ou seja, quando você não consegue ver a perda da mínima, né? A barra em si, ela não faz uma perda de mínima, mas observando a barra a gente sabe que ela teve uma correção em tempo menor. Então eu tive aqui uma L1 sintética e essa movimentação aqui tem continuidade. A primeira L1 real foi aqui, ó. Essa L1, né, não teve, ó, retomada de máxima, não teve retomada de máxima, não teve retomada de máxima. Então toda essa descida aqui, L1, aqui a gente ainda apresentou um outro trade, só que lá no minuto, né? Lá no minuto isso daqui foi um gap de média, né? A gente tinha visto um fundo, né? A ideia era que o mercado poderia, né, levar a uma possibilidade de wedge, mas ele levou só a uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, lá no minuto. E aí aqui você teve também nos 5 minutos uma oportunidade de comprar, que nada mais é, né, do que aquele trade que a gente conversa, que é barras com gatilho, rompendo máxima, saindo da 9, tá? Então, só juntando as coisas, né? Claro, se você quer achar mais razões lá pelo M1, é possível, mas por aqui também era possível, tá? E aí aqui você teve uma possibilidade de comprar. Lógico que aqui a compra fica um pouco mais acima, né? No minuto a compra ficou mais ou menos aqui, né? Depois do fundo duplo, né? Ela fica um pouco mais baixa.
E aí aqui, né, tinha o terceiro alvo ali ainda para essa movimentação. O mercado ainda pagou muito bem, né? Acabou vindo até a possibilidade da terceira puxada. Aqui, né, a gente também conversou, tivemos a terceira puxada intraday. Depois de três puxadas, né, pessoal, no geral a gente para de comprar de maneira imediata, mesmo com essa boa 2BR aqui, né? No máximo, se você comprasse aqui, seria para buscar esse topo duplo, né? Depois de três puxadas, né, se não é uma super tendência em todos os tempos, né, é melhor a gente dar uma pausada. Lembrando, né, que lá nos 60 minutos, né, quando o mercado chegou nisso daqui, ele estava no gap de média, setup de venda. Então não tinha mais razão para a gente estar tentando buscar comprar alto. No 15 minutos era microcanal também, né? Aqui, ó, um dos amigos pegou esse trade aqui, né, no dia de hoje. Ele viu a outside e o que que a gente conversou no vídeo de ontem, né? Que se você tiver outside na barra seguinte, né, e algumas barras depois você tiver um gatilho de venda, participe. Ele participou, né, acabou pegando esse trade até próximo ali da região do fundo duplo, né? Então, foi um bom trade, né? Lógico que ele teve que administrar e gerenciar por horas. Ele acabou me mandando ali na parte da manhã, mas ele teve que esperar algumas horas ali, né, para chegar aqui, né, no devido alvo, tá? Então, aqui, né, na região de alvo, né, você tem aqui, ó, fundo duplo, certo? Uma região de pausa, né, inclusive aquela região da pausa da L1. Aqui eu consigo observar uma possibilidade de wedge, tá? Então aqui eu tenho uma, duas, três puxadas, bem proporcional, inclusive o número de barras ó, entre elas, né? Então eu tenho uma wedge e tenho um fundo duplo mais baixo, além de esse outro fundo duplo. Então eu tenho o quê? Né? O que que a gente chama isso daqui, né, pessoal? Tem um impulso de alta. Quando eu vejo uma bandeira de baixa, né, no geral eu tenho, né, no geral quando eu tenho um canal de baixa, eu tenho uma boa bandeira de alta. É o que o Brooks trabalha como melhor possibilidade. Mas isso daqui se tornou só, né, uma boa lateralidade, tá? Então, para o vídeo de hoje, né, eu acredito que seja isso. Amanhã ou domingo, né, eu vou ver o horário que eu vou gravar para vocês ainda, o estudo, né, e aí a gente aproveita para abordar ali no final, né, para a gente pensar um pouco mais em possibilidades para a semana que vem, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês aí. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, um bom final de semana para vocês aí. Até mais.